Então, como exemplo, né, que eu vou fazer aqui agora, né, pegar essa divisão que eu fiz aqui e dar um exemplo de cada um desses tipos de máquina aqui, né? Então, vamos começar aqui, ó, uma bomba volumétrica alternativa, né? É uma máquina operatriz que fornece energia para o fluido de deslocamento positivo. Então tem aquelas características, né? Tem uma câmara hermética, a força é fornecida diretamente para o fluido. Como é que eu volto aqui? A força é fornecida diretamente para o fluido e a trajetória do fluido e do elemento são semelhantes. Então tem aquelas três características, né, das máquinas de deslocamento positivo. Ela é alternativa, né, porque sobe e desce aqui, né, movimento de vai e vem, de sobe e desce. E aqui a gente vê um movimento automático aqui, né, das palhetas, né. Então uma válvula de admissão que abre à medida que a bomba sobe, a de descarga fecha, isso tudo por diferença de pressão, né? E depois vice-versa, a de admissão fecha e a de descarga abre, né? Eu sempre boto esse link aqui do YouTube, porque eu passo para vocês a aula em PDF, vocês não vão conseguir ver o vídeo, né? Lógico. Aí o link é esse aqui, tá? Então todos os vídeos têm o link lá. Isso aqui é um GIFzinho, então não tem o link, né? Então, uma bomba de deslocamento positivo rotativa é essa daqui, né? Essa daqui é a alternativa, né? Uma bomba volumétrica, aqui de propósito eu coloquei, né? Volumétrico e deslocamento positivo, né? São sinônimos. Então, uma rotativa é uma bomba de engrenagem. Aqui está uma vista explodida, né? Um isométrico de uma bomba de engrenagem. Então, isso que eu estava falando, né? A gente tem aqui uma vista bidimensional. Aqui a gente tem uma visão bidimensional, ó. E aqui a gente tem uma visão tridimensional. Tá? Então, a máquina operatriz fornece energia para o fluido de deslocamento positivo, então todas aquelas características, né, que a gente viu, rotativa. Tá? E aí a gente não chama de turbomáquina por uma questão cultural, né, mas ela está girando. Tá? Então, o espaço entre o dente da engrenagem e a carcaça forma um volume bombeado. Né? O bombeamento se dá por aqui, ó. Bom, e por aqui, claro, né? Pelos dois lados, pelos dois espaços, né? Das duas engrenagens, tá? Aqui é uma bomba de lóbulo, né? Na verdade, ela não é nada mais, nada menos que uma bomba de engrenagem, mas com menos engrenagens e o acoplamento, vamos dizer assim, né? Um pouco mais suave. Então, esse tipo de bomba aqui, ele permite você bombear, por exemplo, né? Partículas sólidas, ou então alimentos que tenham que manter algum elemento ali sólido, sei lá, imagina uma pasta, não sei, de chocolate com biscoito. Então esse tipo de, sei lá, inventei aqui qualquer coisa. Então esse tipo de bomba, você consegue bombear a pasta sem cisalhar muito ali, né, o que tiver em suspensão. Aqui não, né? Esse tipo de bomba aqui, né, uma bomba de engrenagem, talvez, enfim, você, dependendo da dimensão aqui, né, você acaba estraçalhando o que tiver ali no meio, né? Então a bomba de lóbulo, ó, ela é um pouco mais suave, né? Talvez, vamos dizer assim. Essas bolinhas aqui, não sei se eu consigo dar zoom ali no vídeo. Ah, não, ele para, né? O vídeo para. Essas bolas aqui, né? Na verdade, elas podem estar representando o fluido, né? Só para a gente conseguir enxergar o fluido, né? Só uma maneira de visualização. Ou pode ser, de fato, algum elemento sólido ali, só para mostrar como que ele é encaminhado, né? De forma mais, não sei, mais suave, vamos dizer assim, né? Para a saída. E essa é uma característica também, né, das bombas de deslocamento positivo, que isso aqui a gente viu muito bem aqui no começo, né? Na verdade, uma bomba de deslocamento positivo, ela não gera algumas, né? Em algumas delas,
elas não geram pressão, na verdade, ao longo. Tem umas que geram, outras que não. Essa daqui não, olha só. Enquanto não tiver uma contrapressão aqui, o que ela está fazendo é simplesmente encaminhar o fluido. Tá? Ela simplesmente pega o fluido ali, coloca como se fosse um balde, né? Como se você tivesse um balde, e aí você pega um certo volume e encaminha para a saída. Ó, à medida que a contrapressão aqui, ó, começa a se desenvolver, aí ela começa a pressurizar, certo? Aí nesse momento aqui, ó, aí que ela está pressurizando. Antes ela não estava pressurizando, né? Tem bomba que já tem uma certa pressurização, o volume vai diminuindo ao longo do caminho. Esse tipo de bomba aqui, eventualmente não, né? Ela só trabalha na contrapressão. Inclusive, é por isso que esse tipo de bomba precisa de uma válvula de alívio, porque ela não quer saber o que está acontecendo dali para frente, ela vai empurrando o fluido. Uma bomba volumétrica, não, ela tem um limite, a gente vai ver isso mais para frente, né? Tem um limite que uma bomba, desculpa, uma bomba dinâmica, né? Uma turbobomba, né? Uma bomba centrífuga, que ela consegue aumentar de pressão, entendeu? Então ela não tem muito problema com quebrar a tubulação, né, a jusante e tudo mais, tá? Mas uma bomba de deslocamento positivo tem, tá? Bom, uma outro tipo de bomba de deslocamento positivo rotativa, a bomba de parafuso, né? Então, é uma máquina operatriz de deslocamento rotativa e aí a configuração dela é essa daqui, né? Como se fossem dois parafusos. Aqui tem uma ilustraçãozinha, né, de como que é uma dessas por dentro, como que ela funciona. Existem umas questões de ordem prática, né? Se o próprio parafuso, você tem um parafuso motriz e um motor, né? Um que é girado e outro é induzido à rotação pelo primeiro, né? Ou pode haver também aqui fora, ó, a engrenagem acoplada do lado de fora. A gente vai ver isso, vai falar disso com um pouco mais de detalhe mais para frente. Mas essa configuração aqui ela é melhor porque você pode ter um óleo, você pode bombear óleo sujo. Se você quiser que as próprias engrenagens, os próprios parafusos aqui se acoplem, se girem, né? Você exercer o torque em um e esse vai exercer o torque no outro. O problema é que você tem que ter um óleo novo aqui bombeado. Você não pode bombear qualquer coisa, porque senão tem muito desgaste, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, esse tipo de acoplamento aqui, ele é externo. Ali, ó, quem está acoplando, quem está fazendo a movimentação da segunda engrenagem, né? Parece que aqui é o acoplamento do motor. Ó. Quem está fazendo a movimentação dessa engrenagem aqui, na verdade, desse parafuso aqui, né? É essa engrenagem aqui, ó, que ela está completamente isolada do fluido que está sendo bombeado. Tá? Então, isso, você tem um óleo limpo aqui dentro, né? Para fazer essa engrenagem funcionar. E aí você não precisa de ter óleo limpo. Vai existir um espaço aqui entre um parafuso e outro. E isso vai permitir com que esse tipo de bomba ganhe flexibilidade. Bom, vamos continuar o vídeo aqui, né? Cadê? Acho que eu vou ter que tirar. Não foi. Bom, aí está ela funcionando. Enfim, tem algumas características aí, né? Então, aqui está um esquema de cor de pressão, né? Então, o fluido entra com baixa pressão, ele é conduzido para a saída e aqui ele está a alta pressão. E aí ele dá um detalhe aí de uma coisa interessante, né? Porque como a gente tem essa pressão maior na saída do que na entrada, a tendência é que a força exercida aqui nesse eixo vá para a esquerda, né? Nós tem que ter um mancal ali axial para segurar essa força. Mas uma estratégia é você ligar aqui, ó, a descarga na sucção. Então, essa ligação aqui acaba contrabalanceando, né? Existe uma certa recirculação, isso não é muito bom, mas isso aqui, ó, faz com que essa força seja, que essa força seja mais ou menos equalizada, né, entre a descarga e a sucção, tá?
enfim, é uma questão de ordem prática. Opa, pulei aqui. Um outro tipo de bomba de deslocamento positivo rotativa é a bomba de cavidade progressiva. Então, isso daqui você pode pensar como uma bomba de parafuso, mas com um parafuso só, né? A outra, quem faz a cavidade, é uma parte que fica estacionária, que é um elastômero. Tá? Então, aqui, ó, nesse gifzinho que ele está mostrando, a primeira coisa para enxergar aqui é que essa rotação desse lóbulo aqui, né? Essa parte rotativa, ela é excêntrica aqui, ó. Repara aqui, ó, que existe uma excentricidade. E é essa excentricidade aqui que cria as cavidades, tá? Então aí o lóbulo gira, né? E aí o elastômero está parado ali, está estático, e aí as cavidades são formadas, e ele está mostrando aqui em cima como que são mais ou menos a configuração do fluido que está sendo encaminhado para descarga, tá? Aqui tem uma bomba da Nemo, né? É uma fabricante desse tipo de bomba, então tem um motor elétrico. Aqui tem uma caixa de engrenagem, porque ou você tem um inversor de frequência, ou você tem uma caixa de redução aqui, né? Porque os motores elétricos eles giram numa certa rotação que é muito maior do que a velocidade de rotação desse elemento aqui que você vê, que tem um excêntrico e tudo mais, né? Se ele rodar muito rápido, você pode acabar destruindo esse dispositivo, tá? Então tá aí, essa é a carinha mais ou menos dela, né? Aqui está uma vista de todos os elementos. Então aqui está a cobertura, né? Seria a carcaça externa. Aqui o elastômero, aqui o rotor. Aqui a carcaça pelo lado de cá, né? Pelo lado de lá, pelo lado de cá. E aí uma dessa fechada, né? Ela se parece mais ou menos com isso daqui. Aqui o flange de descarga, o flange de sucção. E aí, então, a gente falou um pouco das bombas volumétricas, né? Então, agora a gente vai falar das turbobombas, mostrar por alto, claro que a gente vai ver em detalhe todas essas bombas mais para frente. Algumas mais, outras menos. Então, aqui o que eu vou mostrar para vocês são as bombas centrífugas, que vamos dizer assim, o maior, a parte do curso que a gente vai ficar mais tempo falando. É esse tipo de dispositivo aqui. Então, é uma máquina operatriz dinâmica, né? Então, ela fornece energia para o fluido e tem todas aquelas características, né? Não tem um espaço fechado, não tem um espaço hermético, e o que faz a transferência de energia é a variação da direção do vetor velocidade. A gente vai estudar isso com bastante detalhe. Tá? Como uma das maneiras de explicar a transferência de energia, a gente vai ver, se chama equação de Euler das turbomáquinas. Tem muito autor que chama esse tipo de dispositivo como dispositivo que respeita a equação de Euler. Tá? E aí aqui tem um vídeo, curtinho também, né, de 1 minuto, mostrando a configuração. Né? Então você tem aqui o flange de sucção, flange de descarga, e a ideia é você ter um motor elétrico ou qualquer outro tipo de dispositivo que forneça torque, né, que forneça energia mecânica, que gire aquilo que eu estava falando, né, que gire esse dispositivo. Poderia ser você ali pedalando uma bicicleta ou girando um eixo, mas a ideia é girar esse elemento, o rotor, né, ou o impelidor, como é conhecido também na literatura, e em girando, né, esse impelidor, o fluido passando por esses espaços aqui confinados, né, mas que são confinados, enfim, pelas paredes laterais, mas que eles são abertos no sentido de que se você desligar a bomba e não tiver uma válvula de pé ou qualquer retenção ali para trás, o fluido volta, né? Então o fluido entra aqui, né, no flange de sucção, ao passar aqui pelo impelidor e depois é expulso pela voluta aqui, né, pela carcaça involuta nesse caso aqui. Então ele ganha pressão, tá? A variação de velocidade é que faz a pressão aumentar ali, né? Tem uma relação entre pressão e área, né, continuidade, Bernoulli, que explicam essa relação entre variação de direção. A gente precisa do teorema do transporte de Reynolds para explicar como que o torque fornecido pelo eixo se transforma
em energia recebida pelo fluido, e depois Bernoulli para explicar como essa energia é transformada em pressão. Isso a gente vai ver com detalhe ao longo do curso, né? Para V1 a gente vai ver isso daí com bastante detalhe, tá? A gente vai ver os triângulos de velocidade, equação, relembrar lá o teorema do transporte de Reynolds, tá? Mas basicamente, ó, existem diversas configurações de rotores, né? Tem os abertos, que é para partículas sólidas, né? Para evitar entupimento. Eles são menos eficientes do que os fechados. E tem aqui um impelidor de dupla sucção fechado, né? Pode ter sucção por um lado e pelo outro. A gente vai ver isso mais para frente também. Então tem várias configurações aí desses dispositivos. A gente vai ficar majoritariamente no curso vendo esse tipo de elemento, tá? De equipamento, né? Bom, aí o compressor de pistão talvez seja a forma mais arcaica, né? Mais intuitiva de você fornecer energia para o fluido. Então é uma máquina operatriz volumétrica alternativa, né? Então aquilo que a gente viu anteriormente, o pistão desce, cria uma depressão, a gente viu uma bomba, né, que é para fluido, e isso daqui é um pistão para gás, né, para fluidos compressivos, para líquidos, né, uma bomba para líquido e um compressor para gás. Então aqui a gente até consegue ver, não sei se dá para vocês verem, a válvula de admissão abrindo à medida que o pistão desce, e tem uma válvula de descarga aqui que a gente não vê direito, talvez pela pelo baixo contraste aqui com a figura, né, mas à medida que o pistão desce, a válvula de admissão abre e a de descarga fecha. Quando o pistão sobe, acontece o inverso. A válvula de admissão fecha e de descarga abre. Tá? Então é uma ideia muito simples, né? É uma coisa bem... se parece muito com o motor de combustão interna, né? Mas o motor de combustão interna é o contrário, né? O fluido, ao entrar em combustão, fornece energia para um virabrequim que tem aqui embaixo. Né? Tem um sistema biela-manivela que fornece energia para o virabrequim, e aí você tem energia mecânica que vai para as rodas, né? Aqui então a gente tem um compressor de parafuso, né? A gente viu a bomba de parafuso, aqui tem um compressor de parafuso, uma máquina operatriz volumétrica rotativa, né? A ideia é a mesma. A ideia é a mesma daquela que a gente viu lá para a bomba. Então você tem a sucção aqui, o gás aqui no caso, né? O compressor, ele entra com a pressão baixa. E eventualmente, se esse espaço aqui entre os parafusos forem reduzindo, à medida que o gás vai sendo encaminhado para a descarga, ele já vai sendo comprimido aqui dentro, né? Se esse volume for diminuindo, ou se ele não for diminuindo, na descarga ele recebe, ou ele está na condição de pressão do processo, né? Então o compressor aqui ele só vai fornecer uma contrapressão ao que ele está enxergando na frente, né? Que nem você fechar uma mala, você vai viajar, você começa a colocar coisa dentro da mala. Enquanto a mala não estiver cheia, você consegue colocar as suas roupas ali, né? À medida que a mala vai enchendo, você precisa comprimir aquilo ali para fechar a mala. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? O compressor vai encaminhando o fluido para a descarga, à medida que não tem uma contrapressão, ele simplesmente encaminha. Na medida que você fecha uma válvula, né, que o processo começa a desenvolver, você tem um reservatório, um vaso de pressão, ele vai comprimindo o gás ali para dentro, tá? Esse aqui é um tipo de compressor bem diferentão, né? Ele é um compressor scroll. São duas espirais defasadas e é uma máquina também operatriz, volumétrica, rotativa, né? Então, esse compressor é muito usado em refrigeração, né? O ar-condicionado, geladeira, tem uns ar-condicionados aí que usam esse tipo de dispositivo. A ideia aqui, ó, é você tem uma espiral fixa, a vermelhinha, a azul está fixa, vamos ver aqui, ó, não lembro direito. Tá vendo? Tem essa ali, ó, fixa scroll, né? Ou a espiral fixa aqui, é a mais escura. E a que gira é essa mais clara, né? Mais prateada ali, né? Tá? Então a vermelha está parada e a azul está rodando lá. Então ele admite por dois lados, ó, tem duas admissões, né? E aí, à medida que ele vai encaminhando ali para o centro,
ele vai comprimindo já, né? O volume vai diminuindo, aí ele vai encaminha para a saída, né? Então, aí ó, ele está mostrando a pressão normal e à medida que a pressão vai aumentando, né? Vai ficando mais vermelho. Tá? Então é muito usado isso lá em refrigeração, acho que pelo barulho, pelo silêncio, na verdade, né? Acho que esse tipo de compressor é bem silencioso. Vamos ver se tem mais algum detalhe. Acho que ele dá um detalhe da interface ali entre os dois, porque ele fica raspando, né? Se você olhar, ele acaba raspando e ele tem que, e aí eu acho que ele mostra um detalhezinho do selo, né? Que tem que ser feito para o gás, para a região de alta pressão, não voltar para a região de baixo. Ali, ó. Ele faz um zoom ali, né? Da interface entre os dois entre os dois, as duas espirais, né? Então, eventualmente tem alguma cobertura, algum material aí para evitar o desgaste, né? Alguma coisa assim. Aí ele faz um corte e onde é feita a selagem, né? Para também não ter vazamento da região de alta pressão para de baixa pressão. Aí eu botei um outro vídeo interessante que eu não vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se é esse que o cara abre, né? Se vocês botarem compressor rotativo aí no YouTube, tem um monte de gente curiosa que fica abrindo e tudo mais. Não sei se é esse aqui. Que o cara abriu um, aí fica mostrando como é que é por dentro e tudo mais. Mas enfim, só botar no YouTube aí tem um monte de coisa. E aí tem soluções, né? Isso daqui é um vídeo aí promocional da Toshiba que eles pegaram um compressor desse de espirais aí que eu mostrei anteriormente, parece que eles otimizaram a coisa. Então, passa muito rápido, é difícil de entender, porque deve ter muito segredo industrial aí. Então, ó, ele está mostrando um compressor convencional, ele começa mostrando um convencional aqui, né? Tem mais ou menos a cara do que a gente acabou de ver, ó. E aí ele começa a fazer uma série de transformações. Ó, o motor elétrico estava embaixo, parece que ele passa o compressor para baixo, ó. Ela sobe diminui, né? Sobe e diminui o motor e argumenta que é mais compacto. Ali o motor elétrico está em cima, na verdade, né? Em vez de estar embaixo. Mas em compensação tem um elemento adicional aqui, né? Enfim, não sei o que é isso. Bom, baixo consumo de óleo, não sei o que. E aí ele mostra, é uma outra configuração, tá vendo? Tem essa palhetazinha aqui, ó, que fica forçando, não sei se tem uma mola aqui, alguma coisa, que fica forçando esse anel a girar de forma excêntrica lá. Ó. Aí tem uma molinha ali, ó. Aí o gás entra a baixa pressão aqui, né? E aí esse anel que justamente, ó, girando, ó lá, comprime o gás, encaminha ele para a saída. E passa rápido, né? É difícil até de ver porque tem muito segredo industrial, muita coisa aí, mas o argumento é que eles conseguiram otimizar esse compressor, né? Esse tipo de compressor. Enfim, tem muita solução aí, tem muita coisa que é criatividade do engenheiro, né? Aí a gente entra nos compressores dinâmicos, né? A gente viu os compressores volumétricos, aqui está os turbocompressores. Então é uma máquina operatriz dinâmica. Isso daqui é o turbocompressor de um carro, né? Quando você vê um carro turbo, na verdade, o que a gente chama de turbocompressor para o carro, né? Seria essa parte aqui. Mas o turbocompressor tem uma turbina também, porque quem faz girar o compressor é o gás de exaustão, né? Então aquele gás que iria a alta pressão ainda e alta temperatura lá para o escapamento, ele ainda passa por um elemento que recupera um pouco da energia para comprimir o ar que entra no motor. Tá? Então por isso que os carros turbo são mais eficientes, né? Eles têm, com a mesma cilindrada, eles têm muito mais potência, porque você ainda aproveita a energia dos gases de exaustão para comprimir o ar que entra, você tem uma massa maior de ar entrando, né? Então você tem uma massa maior de ar combustível que vai para dentro do pistão.
tá? Mas o turbocompressor que a gente chama, né, na verdade, é composto por uma turbina e um turbocompressor de fato, né? Tudo no mesmo elemento. Na verdade, isso daqui é muito parecido com uma turbina a gás de avião, né? Porque a turbina a gás de avião, ela tem uma turbina também, mas o único elemento, mas o único motivo dessa turbina estar ali é para gerar energia para o compressor. Porque você tem isso daqui é uma configuração do motor a jato, né? O que se chama de motor a jato, né? É uma turbina a gás. Então, você admite ar, passa por um estágio de compressão, e aí na combustão você tem uma massa maior de ar combustível para fornecer energia. Quando ele passa aqui por essa turbina aqui, ó, na verdade essa turbina só serve para girar o eixo do compressor, né? Esse tipo de turbina a gás aqui, que é uma turbina estacionária para gerar energia elétrica, tem uma parte da energia que vai para acionar o compressor, mas uma outra parte, eventualmente aqui, eu não sei, né? Não sei onde que é a saída aí da turbina, do eixo da turbina a gás. Parece que tem um acoplamento aqui, ó. Ele vai para um gerador, por exemplo, né? Então você tem uma parte do, aqui estaria a câmara de combustão, né? Onde você acopla ali a injeção de combustível. Então aqui é a câmara de combustão, né? Então eventualmente isso daqui é a turbina, aqui é o compressor. Só que você tem um eixo saindo aqui para girar, né, um gerador, né? Certo? Então tem duas, a turbina a gás pode ter duas utilidades, né? Ou para gerar impulso para o avião, ou para gerar trabalho de eixo para um gerador elétrico de energia, tá? Bom, aí ventiladores a gente não vai, no curso aqui a gente não vai ver nada de ventilador, é só um tipo de máquina de fluxo que, em vez de gerar pressão, ele quer movimentar o vento, é só isso, movimentar o ar, né? Então, o ventilador que você tem em casa é isso, né? Ele pega o ar parado ali e encaminha ele com uma velocidade maior, né? Na verdade, não existe essa conversão de velocidade em pressão. A gente vai entender lá com bastante detalhe, né? Até a V1, como é que é feita essa conversão de velocidade em pressão, tá? Certo? E aí, se tiver grande variação de pressão, que a gente tem um turbocompressor, né? O ventilador é um turbocompressor que você só quer dizer, sem variação de pressão, tá? Você só quer movimentar o ar. Então aí tem os centrífugos, né, que são esses aqui. Tem os axiais, que são esses aqui, né? A gente não vai ver nada de ventilador, nem falar de ventilador, na verdade. Só tá aqui como um exemplo característico, tá? Beleza? Bom, aí a gente falou das máquinas operatrizes. Vamos dar uma visão geral das motrizes, né? Claro que a gente vai ver com bastante detalhe. Essa primeira aula é só introdutória, né? Só para dar uma motivação aí para vocês do curso, né? Então, desde muito tempo atrás, né, sei lá, desde a Idade Média, que essa ideia de extrair energia do fluido, ela já vem sendo investigada, estudada e usada, na verdade, né? Então, os moinhos de vento, essas rodas d'água fazem uso da energia que o fluido contém para transformar isso em energia mecânica, né? Então, antigamente se usava isso para moer grão, né? Então, tá aqui duas rodas d'água, né? São duas configurações diferentes. Eu esqueci o nome delas, também não é importante, a gente não vai ver isso no curso, mas tem uma que é muito mais o efeito da gravidade aqui, ó. Então você tem um fluido que preenche uma cavidade aqui, tá vendo? Aí a gravidade faz a roda descer, né? Certo? Então você tem uma certa força aqui do fluido que está exercendo ali na pá, mas a gravidade exerce um efeito muito predominante também, né? Tá? Esse tipo de roda d'água aqui é muito mais a força da água batendo na pá direto, né? Não tem muito efeito da gravidade. Enfim, eu vou buscar em algum momento e colocar aqui. Tem uma nomenclatura para isso, mas enfim, não é. Isso não faz diferença para a gente, tá? É só curiosidade. E aí, ó, o primeiro tipo de máquina motriz, né,
de turbomáquina, né, de máquina motriz dinâmica, é a turbina de Francis, né? É a turbina que tem lá em Itaipu. Ó. Essa daqui é o rotor da turbina. E só para você ter ideia, aqui ó, são as pessoas ali em pé, ali olhando. Isso daqui, se eu não me engano, é uma foto de 2007, né? Eu acho que foi a última. Não lembro o ano direito. Eu vou falar isso mais para frente com detalhe. Mas não foi muito tempo atrás que a última unidade de geração de potência de Itaipu foi colocada em operação, né? E aí tem esse videozinho aqui, que a gente também, de novo, vai ver com mais detalhe. Eu vou passar um pouco rápido aqui, porque tem muita coisa que a gente... Deixa eu tirar só aqui. Tem muita coisa que a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, tá? Então é só mais para vocês verem que a turbina, ela tem essa... Mesma coisa da bomba, né? Ela tem essa parte em caracol aqui que encaminha o fluido para o rotor. Esse é o rotor, né? Essa parte aqui é só um elemento para encaminhar o fluido para dentro do rotor, tá? Então isso aqui está parado. E esse tubo difusor aqui também é parte da turbina, tá? Isso daqui recupera um pouco da energia. Se ela saísse direto para a atmosfera, a eficiência dela seria um pouco menor. A gente consegue gerar um efeito aqui de Bernoulli, né? Aumentar a área e diminuir a pressão aqui. Então a gente consegue criar uma depressão maior na saída, abaixo da pressão atmosférica. Então, de novo, a gente vai ver isso com mais detalhe lá na parte de turbina, só para vocês verem mais ou menos os elementos de uma turbina, né? Então tem aqui uma parte, aqui o eixo, né, que vai lá para o gerador. Então você tem a água, né, o líquido, o fluido, que normalmente é água, aqui está o rotor, né, ele tirou ali o rotor de dentro, só para a gente dar uma olhada. E ele explica aí como é que é feita a conversão, a gente vai ver isso também com mais detalhe lá na parte de turbina, né, mas é uma variação de direção do fluido, que gera energia, né? Então tem uma parte que é devida à variação da direção do fluido, tem uma parte que o formato da pá, ela provoca um efeito aerodinâmico de diferença de pressão entre um lado e o outro da pá. É que nem a asa do avião, né? Por que o avião sobe? Porque o escoamento em torno da asa do avião exerce um efeito que a pressão embaixo da asa é maior do que em cima, então o avião sobe, né? Aqui é a mesma coisa, é o mesmo efeito da hélice do helicóptero, da asa do avião, do aerofólio do carro de Fórmula 1, né? Então você tem essa questão de diferença de pressão, então é realmente puramente aerodinâmico, né? Um formato aerodinâmico, porque aí você induz essa parte de alta pressão a empurrar, né? Essa diferença de pressão faz com que naturalmente a turbina gire, mas quando você varia a direção do escoamento, isso também gera, né, se vocês lembrarem lá de McFlu, a variação da quantidade de movimento linear. Isso gera uma força que, girando, gera um torque. Enfim, a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente. É isso que ele está explicando aqui, né, o formato aerodinâmico que gera uma diferença de pressão que faz a turbina girar. Então, lift, né, quando você fala de lift, você está se referindo a um avião, a asa do avião. Lift é a sustentação, né? Então ele faz essa analogia, né? O lift aqui da sustentação do avião com o lift que empurra a turbina aí para fazer ela girar, né? E aí ele mostra essa outra característica da turbina, que é a variação de direção do fluido, né? E aí entra na questão da variação de quantidade de movimento. Enfim, só para vocês... Então tem o impulso, né? Que o impulso é justamente a variação da quantidade de movimento lá da física, né? E tem a questão aerodinâmica. Então, são dois fenômenos que fazem a turbina girar. Tá? Dois fenômenos de mecânica dos fluidos, né? Que fazem a mágica aí, né? A turbina girar, o rotor girar, a energia cinética cai, porque a velocidade diminui e a pressão cai também. Tá? A gente vai ver isso com detalhe lá na parte de turbina. À medida que ela gira, ela é conectada num eixo, e esse eixo é conectado num gerador elétrico, né? A gente não está vendo aqui o gerador, tá? A única coisa que a gente vê é a parte da turbina e a espiral aí onde ela está, e aí ele faz um detalhezinho aí, ó, de como, olha lá, como a água é encaminhada, tem umas pás guia, ó, e aí, enfim, essa espiral, ela serve para não desbalancear a turbina, né? Se ela não fosse em espiral, você teria mais água entrando
aqui do que no final, né? E aí é desbalancear a turbina. Então ela tem que estar balanceada. Um monstro desse girando tem bastante energia cinética, né? Tem uma massa muito grande girando, então qualquer desbalanceio aqui ferra tudo, né? Então, aí tem esse detalhe da espiral, tem um detalhe das pás guia, para otimizar, a gente vai ver também, né, ao longo do curso, que o ângulo, né, a direção com que o vetor velocidade entra na turbina e na bomba também é muito importante, então, para otimizar o desempenho, né, então tem essas pás guia aqui que podem variar de ângulo, tem as pás estacionárias e as fixas, né, eu acho que essa daqui é a fixa e aqui de dentro é a que se move, né? Uma dessas duas, vamos ver aqui, ele mostra. Então essa é a pá móvel, né? As que estão lá dentro são as móveis e as aqui de fora são as fixas, tá? Enfim, tem uma série de detalhes aí na turbina, a gente vai ver isso mais para frente, eu vou passar rapidinho aqui só para vocês terem uma visão geral do que é, né? Depois a gente vê com mais detalhe, tá? O outro tipo de turbina é de Kaplan, né? Ela parece muito a hélice, um propulsor de um navio, e de fato ela foi inspirada num propulsor de um navio, né? Que a ideia é a seguinte: bom, se o propulsor, se você girar uma hélice, você fornece energia para o fluido, será que se a gente passar fluido na hélice, será que a gente não recupera energia? E de fato é o que acontece. Então, uma turbina de Kaplan é uma turbina de hélice onde a gente consegue variar o passo, né? Esse passo aqui, esse ângulo, ele é variável, tá? Então tem um elementozinho ali, né? Eu vou mostrar no vídeo também. Esse elementozinho que a gente está vendo aqui, ó, permite que o passo da hélice varie, tá? Então aqui embaixo também, né, uma de Kaplan, tá? Aí tem um sisteminha aqui para mudar de novo, né? Otimizar o ângulo com que a água atinge a turbina, a gente vai ver isso também com detalhe, tá? E aqui está um videozinho também de alguns detalhes, vamos dizer assim, práticos, né, de uma turbina de Kaplan. Então, a mesma coisa, né? Você tem a espiral ali para não ter mais líquido entrando de um lado que do outro. Esse draft tube aqui, né? O tubo, uma seção crescente que tem na saída, né? Para aproveitar a energia. Aqui está o rotor especificamente, o ângulo, enfim, a questão aerodinâmica que eu tinha falado, né? A mesma coisa aqui, é uma turbina de reação. Então, não, na verdade é uma turbina de ação, a de reação é de impulso. Então, é uma turbina de ação, que é justamente essas que se baseiam, né, nesse fenômeno aerodinâmico para funcionar, e aí alguns detalhes das pás guia, né, móveis, então para otimizar o ângulo, e aí ele mostra aqui, ó, já é até uma palhinha de uma coisa que a gente vai passar uma grande parte do curso vendo, que é o triângulo de velocidade. Então isso a gente vai ver com detalhe como é que se constrói, mas ele mostra aqui como que a gente otimiza o triângulo de velocidade em função da variação também do passo da hélice, tá? Beleza? A gente vai ver com detalhe, a gente ainda não tem a menor condição de entender isso daqui com mais detalhe, né? Nem vale a pena, então, enfim, só para vocês verem que o ângulo dessa turbina pode ser alterado para otimizar o funcionamento dela, tá? Beleza? Então é um outro tipo de turbina. E essa daqui é a turbina de Pelton, eu acho que, assim, se eu não me engano, é a mais antiga de todas elas. Eu não sei se é de France, porque essa daqui é uma coisa que lembra muito uma roda d'água, né? Então você tem um jato d'água que atinge aqui um elemento, uma concha, que faz esse dispositivo girar. E aí você tem um eixo ali no centro, né? E aí você recupera energia. Tem uma questão de mecânica dos fluidos muito importante aqui, que é a otimização da variação da quantidade de movimento linear, porque quando você gira a 180 graus, você tem um máximo de variação de quantidade de movimento linear e você tem o máximo de força exercendo
em cada concha e você tem o máximo de torque sendo extraído no eixo. Então, não é tão assim aleatório, né? O formato dessas conchas aqui. Então, de novo, né, um videozinho aqui, eu vou passar rápido pelos detalhes aqui, mas depois a gente vai ver lá na parte de turbina isso com bastante detalhe, né? Mas tem uma agulha aqui, ó, você tem uma tubulação adutora, uma agulha, esse defletor aqui é só para frear a turbina, né? Porque se você fechar a agulha muito rápido, você pode induzir um fenômeno chamado golpe de Ariete. Não sei se vocês já viram, eu lembro que eu estudei na UFRJ, e lá era uma área que eu acho que era muito perto de uma estação elevatória, né? Da SEDAI. E aí a pressão chegava na torneira com muita. A água chegava com muita pressão. Então você ia no mictório e você apertava aquele botãozinho para dar descarga, né? Quando a válvula fechava, fazia um barulho assim, tum! Não sei se vocês alguma vez já viram isso em algum lugar. Se você fechar muito rápido uma válvula de um dispositivo que esteja a alta pressão, existe uma onda de choque que volta na tubulação. Então aqui tem uma alta pressão, né? Porque normalmente uma turbina de Pelton ela exige um desnível muito grande. É uma das características da turbina de Pelton, né? Tem que ter um head alto. E aí, se você precisar frear esse rotor aqui, fechando a agulha muito rápido, você pode criar o golpe de Ariete e quebrar. Então tem, se vocês botarem aí no YouTube, no Google, golpe de Ariete, vocês vão ver exemplos catastróficos. Até pode ser que até, se tiver alguém perto, até tem um acidente sério, talvez até morte. Né? É sério, essa é uma coisa muito séria. Então esse defletor aqui permite que você tire a potência, né, ou a energia sendo fornecida para o rotor aqui, sem precisar fechar a agulha muito rápido. Tá? Então, bom, enfim, é uma questão de ordem prática, né? Tá? Então aí ele mostra a tubulação adutora, ele mostra aqui a variação da agulha, vamos ver. Isso é um programinha, não sei onde está, né? Mas ele faz uma simulação de uma turbina de Pelton. E aqui ele. Quer ver? Ele varia o. Tá vendo? O diâmetro aqui da agulha, né? Então você tem uma vazão máxima maior ou menor, você tem uma velocidade maior ou menor, né? Atingindo aqui o rotor. Enfim, ele faz uma. Aí ele mostra um detalhe que é o que está aqui, né? Esse detalhe do rotor. Ali é concha, né? Ó, o projeto das conchas. Tá? Enfim, isso a gente vai ver com mais detalhe lá na parte de turbinas. O freio, né? Um sistema de freio. Enfim, ele tem eu não sei onde está esse programinha, tá? Se vocês quiserem, por acaso, por curiosidade, entrar lá no site e dar uma olhada. Beleza? Aqui um outro vídeo que mostra uns outros detalhes também, de ordem prática, né? E aqui ele mostra por que a ponta essa pontinha da concha é cortada, né? Em algum momento aqui ele fala isso, ó. Ali, ó, que é para a turbina que é para a concha da frente não atrapalhar na concha de trás. Então isso é otimizado, ó. Tá? Se essa concha fosse inteiriça, nesse momento ela já não atingiria mais a de trás. Então, a água está sempre em contato. Então, exatamente na hora que esse cara começa a descer aqui, ele já entra ali, já entra em contato, né? Então, isso otimiza, né? É uma ideia criativa de otimização. Aí ele mostra aqui, ó, se tiver poucas conchas, eventualmente o jato passa, né? Tem um número ótimo, e se tiver muita, aqui, ó, tem um número intermediário que passa um pouquinho ainda. E tem o ótimo aqui, ó, que ela sempre está atingindo a concha, né? Tá? Aí ele dá um detalhezinho na concha. Aqui a gente já tem também uma coisa que a gente vai ver em detalhe mais para frente, né? Como que é a transferência de energia do fluido para o eixo, tá?
Então, a variação da quantidade de movimento linear, ele já coloca alguma... A pressão não varia, enfim, aí, ó, o impulso, né? A variação da quantidade de movimento linear, umas condições de ótimas, né? Se a velocidade do jato for a mesma velocidade de rotação do rotor, claro que você não fornece nenhuma energia, né? Claro, porque ele não está fornecendo nenhum torque. Ele, enfim, tem, isso a gente vai ver, esses gráficos aqui, né, de otimização, a gente vai ver de diâmetro e tudo mais. A gente vai ver com detalhe lá na parte de turbina de Pelton, tá? E aí tá aqui, né, várias configurações. Aqui você pode ter vários jatos, né, que você aumenta o torque fornecido na turbina. Enfim, aqui está é dividido aqui, né, a tubulação, uma vem para baixo, outra vem para cima. Tá? Aqui seria com 2 jatos, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse vídeo aqui é bem legal porque ele mostra todo o contexto de uma instalação, né? Desde a represa, então aqui seria a represa, e aí passando pela tubulação adutora aqui, ó, até a casa de máquina lá embaixo. Aqui, inclusive, ele mostra, né, depois da turbina, né? Tem uma estação ali de distribuição, né, de energia. Então aqui uma válvula para controlar a vazão, aí entra aí, ó, no 3 jatos, né, de turbina, e aí a água, ali o defletor, né, azul, né, caso precise frear. Então tá aí, né, a água atingindo ali o rotor. Ele faz uma analogia com uma roda d'água, né, na verdade essa roda d'água aí é mais pelo efeito da gravidade, né, mas tudo bem. E aí ligado no gerador, ó. O que tem depois da turbina? Um gerador, tá? Aí um sisteminha de controle, né? Alguma coisa que controla a energia e distribui, né? Sai para transmissão, distribuição, seja lá a nomenclatura que eu não sei direito, que é usado na parte elétrica, né? Então tá aí, esse é o contexto geral e aí a água, né? Segue o seu rumo para o rio aí, né? Se vocês botarem no YouTube, tem muito projetinho de turbina de Pelton caseira, né? Já vi o pessoal pegando uma roda de bicicleta, colher, e colocando lá e fazendo a geração de energia, né? Tá? Beleza? Então eu vou terminar a aula aqui hoje, porque a aula de amanhã, que eu vou postar para vocês, que eu vou colocar o link para vocês, ela justamente termina aqui na parte, ela começa, né, após a parte de turbina de Pelton. Tá? Aí já está lá disponível para vocês assistirem. Certo? Alguma pergunta aí, alguma questão, alguma dúvida? Qualquer coisa estou disponível por e-mail, Classroom. Qualquer dúvida aí me procurem e a gente vai se falando aí, tá bom? Tranquilo, professor. Beleza. Tranquilo. Professor, amanhã aí, então vai ser assíncrono? Amanhã é assíncrono. Toda a programação está lá no plano de aula que eu mandei para vocês. Até a V1, na verdade, é assíncrono, né? Daqui até a V1 é tudo assíncrono. Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Eu vou entendi. postar. Então na quarta e quinta-feira que vem também é assíncrono. Também é assíncrono, exatamente. Eu estou disponível, na verdade, no horário da aula, eu estou aqui. Eu trabalho de 8 às 5 todo dia. Eu acordo cedo, fico aqui trabalhando. Se vocês tiverem alguma dúvida no vídeo, em qualquer momento vocês podem me procurar também, né? Claro, mas eu posso estar em reunião, posso estar fazendo alguma outra coisa. Mas quarta e quinta, de 8 às 10, eu estou trabalhando de frente para o computador como se eu estivesse dando aula. Então, estou disponível. Em algum outro horário, pode ser que eu esteja em reunião, fazendo alguma outra coisa. Então, na hora lá, se você tiver uma dúvida e quiser me mandar um e-mail, marcar um Google Meet, qualquer coisa, é só me procurar, tá? Beleza. Beleza? Então, tá bom, galera. Qualquer coisa, estou à disposição aí pelo e-mail, pelo Classroom e tudo mais.